Ela se casou com um homem que nunca viu. 2 anos depois passou a noite com um estranho, sem imaginar que ele já era seu marido. Essa é a história de Helena Duarte, uma mulher que sacrificou seus próprios sonhos para honrar o último pedido da mãe e salvar a honra da família manchada pelos erros do pai. Mas o destino, caprichoso e implacável, transformaria um simples contrato em um turbilhão de emoções, segredos e descobertas capazes de mudar para sempre o rumo de sua vida. E antes de começarmos, me diga, de onde você está assistindo essa história hoje? Quero muito saber até onde nossas palavras estão chegando. Escreva aí nos comentários a sua cidade, o seu estado ou até o seu país. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir é uma trama de amor e dor, de segredos escondidos e de encontros que o destino escreveu muito antes que eles percebessem. Prepare-se para acompanhar cada detalhe, cada lágrima e cada batida acelerada do coração de Helena, porque esta não é apenas uma história de casamento arranjado. É a história de como 2 vidas separadas por orgulho e mentiras se encontram em meio ao inesperado, descobrindo que o amor pode nascer até mesmo dos acordos mais frios e dos silêncios mais dolorosos. O cartório tinha o cheiro de papel velho e tinta fresca quando Helena assinou o próprio destino. A caneta deslizou com firmeza treinada, mas a mão tremia por dentro. Cada letra do seu nome parecia pesar anos de julgamentos, manchetes antigas e sussurros de vizinhos. A filha do escândalo. Não havia marcha nupcial nem pétalas pelo chão, apenas o carimbo seco do escrivão e o pigarro impaciente do procurador de Arthur Montenegro, um homem de terno escuro que não desviou os olhos do relógio enquanto confirmava, sem emoção, que representava o noivo ausente. Helena disse sim para uma cadeira vazia. Disse sim para a promessa que fizera a mãe, internada a poucos quilômetros dali, com o rosto pálido e o peito marcado por fios, bipes e esperança. Disse sim para calar o mundo por 1 minuto. A união com os Montenegros seria o lençol branco sobre a poeira que o pai deixara para trás. Não apagaria as pegadas, mas esconderia o chão por tempo suficiente para que ela respirasse. O anel frio escorregou no dedo como se não reconhecesse casa. Estava um pouco largo, como se o próprio metal soubesse que aquela história ainda não se ajustava a ninguém. Não havia foto do noivo num porta-retrato, nem bilhete, nem flor. Apenas um envelope timbrado com uma procuração impecável e instruções claras. Formalidades cumpridas. Aguardar contato. O escrivão repetiu as fórmulas legais. A rubrica confirmou páginas. O carimbo acordou ecos na sala. E pronto. Helena Duarte, a menina que crescera evitando espelhos de jornal, passou a ser Helena Montenegro num livro grosso com páginas numeradas. Quando saiu para a rua, o vento de fim de tarde revolveu seu cabelo e a cidade seguiu vivendo, indiferente. O motorista ofereceu-lhe uma carona paga pela família dele. Ela recusou com um gesto gentil. Não queria dever nada naquela primeira hora de esposa sem marido. Pegou um ônibus comum, sentou-se junto à janela e ensaiou no vidro o sorriso que mostraria para a mãe. O celular vibrou. Uma mensagem da tia dizendo que a equipe do hospital deixaria entrar com horário reduzido. Helena digitou: "Deu tudo certo, mãe." E apagou. Reescreveu: "Eu consegui." E enviou. No quarto branco, pouco depois, segurou a mão quente e frágil de Dona Teresa e, com a voz abafada pela máscara, sussurrou que estava tudo oficializado. A mãe sorriu com os olhos e apertou o dedo onde agora brilhava uma aliança tímida. "Seu pai, ao menos isto", tentou dizer, e calou-se para poupar fôlego. Helena encostou a cabeça no lençol e prometeu ali o que ninguém ouviria. Não usaria aquele sobrenome como escada, não pediria favores, não mendigaria acolhimentos. Reconstruiria a própria vida com as próprias mãos, tijolo por tijolo, projeto por projeto. Arthur permaneceu um contorno distante. Um nome em atas, um retrato borrado em reportagens antigas em que ela nunca se permitiu deter. Nunca ouviu sua voz. E ainda assim, naquela noite silenciosa, quando saiu do hospital e caminhou sob a luz laranja dos postes, sentiu como se tivesse casado com a própria coragem, um pacto íntimo de levantar no dia seguinte e não permitir que a humilhação fosse o primeiro rosto do espelho. Em casa, guardou a certidão numa pasta opaca e deslizou a aliança para uma correntinha, escondendo-a sob a blusa.
símbolo de um compromisso que ela honraria por gratidão à mãe, não por orgulho de status. Na mesa, espalhou plantas de um projeto pequeno, um sobrado simples que reformaria para pagar as contas atrasadas, e escreveu o nome que carregaria no crachá: Helena Duarte, arquiteta. Montenegro ficaria trancado no armário junto com os recortes do passado, na mesma caixa, onde descansavam cartas antigas, boletos quitados e uma fotografia de infância em que ela ainda acreditava que histórias de amor começavam com flores. No dia seguinte, ninguém bateu à sua porta, nenhum mensageiro trouxe boas-vindas, nenhum telefonema soou como promessa, e esse vazio, paradoxalmente, a acalmou. Se ele não vinha, ela iria, não atrás dele, mas adiante da própria vida. Porque o casamento que o mundo não viu seria também o segredo que o mundo não determinaria. E foi assim, com uma aliança escondida e um coração em vigília, que Helena adormeceu, sem saber que o destino, paciente como quem posiciona peças num tabuleiro, já movia silenciosamente a próxima jogada. 2 anos haviam passado desde a assinatura fria do contrato que mudara sua vida. Helena já não pensava diariamente naquele casamento invisível, mas a corrente com a aliança repousava contra o peito como um segredo silencioso. Quando aceitou o convite de uma amiga para uma festa em uma cidade vizinha, não imaginava que o destino abriria uma porta daquelas que não podem mais ser fechadas. Sua amiga lhe emprestara um vestido ousado, muito diferente do que ela costumava usar. Preto justo na medida, com um decote profundo nas costas que deixava sua pele branca em evidência, marcando cada curva com elegância sensual, sem jamais resvalar para a vulgaridade. Os cabelos acobreados, soltos em ondas que desciam pelas costas, reluziam sob a iluminação do salão. Os olhos verdes emoldurados por cílios longos refletiam a dança das luzes coloridas. Havia em Helena uma mistura rara, a força da mulher que enfrentara o mundo e a delicadeza angelical das sardas que salpicavam discretas seu rosto. No salão repleto de vozes, gargalhadas e música alta, Helena se sentia deslocada. Foi então que o viu. Um homem de presença marcante, mais alto que a maioria, de cabelos pretos volumosos que caíam insistentemente sobre os olhos claros. De vez em quando, ele os afastava com um gesto rápido, jogando-os para trás, revelando 2 covinhas que apareciam em seu sorriso discreto, quase tímido. O corpo atlético denunciava disciplina e força, mas havia nele algo que chamava mais atenção do que qualquer traço físico. Um olhar azul claro, intenso, que parecia atravessar a multidão até encontrá-la. Quando seus olhares se cruzaram, Helena desviou, mas não conseguiu evitar que o coração acelerasse. Ele se aproximou com passos firmes, mas sem arrogância, como se tivesse todo o tempo do mundo. "Você parece deslocada", disse em voz grave e suave que a fez estremecer. Helena riu sem jeito, confessou que não sabia dançar. "Então me deixe conduzir." A mão dele pousou em sua cintura, quente, segura, e a música pareceu se transformar em um compasso criado só para os dois. Naquele instante, Helena deixou de pensar. Deixou de lembrar dos fantasmas da família, da pressão de carregar sozinha a honra do Duarte. Permitiu-se apenas sentir. A dança os aproximava cada vez mais, o corpo dele firme contra o dela, o perfume amadeirado que se misturava ao seu. Cada passo era um convite para esquecer a rigidez da vida. Quando saíram para a varanda iluminada pela lua, o vento frio a fez estremecer. Sem hesitar, ele colocou o casaco sobre seus ombros. O gesto, simples, quebrou a última barreira. O silêncio se prolongou, até que um beijo os uniu. Não foi um beijo calculado ou tímido, mas intenso, arrebatador, o tipo de encontro que parece destinado. O tempo deixou de existir. Voltaram ao salão apenas para se perderem de novo, entre risos e olhares que não precisavam de palavras. Em algum momento, as mãos dadas os levaram até o quarto do hotel. Helena lembraria para sempre do modo como ele a olhou antes de encostar a testa na dela, como se pedisse permissão sem precisar falar. E então, naquela noite, ela se entregou, não a um estranho, mas a uma sensação de pertencimento que não experimentava desde a infância, quando acreditava em contos de fadas. Não houve promessas, nem declarações. Apenas a certeza de que ali, entre lençóis amassados e respirações entrecortadas, havia acontecido algo que não se explicava, apenas se sentia.
Quando o sol da manhã atravessou as cortinas, Helena despertou sozinha. O casaco dele ainda repousava sobre a poltrona, o perfume impregnado no ar. O homem havia desaparecido sem deixar nome, sem deixar pistas, apenas lembranças. Helena deslizou os dedos pelo próprio corpo, como se tentasse guardar cada vestígio daquela noite. Não sabia quem ele era, nem se algum dia voltaria a vê-lo. Só sabia que algo dentro dela havia mudado. O coração guardava agora um segredo que seria só dela. Uma lembrança tão doce quanto dolorosa. Uma chama que queimaria em silêncio. E o destino sorrateiro se divertia com a ironia. Aquele homem misterioso que marcara sua alma já fazia parte de sua vida de um jeito que ela jamais suspeitaria. Aquela noite, que para Helena se tornara um marco impossível de esquecer, para ele seria apenas um borrão em meio ao cansaço, as taças de vinho e as obrigações que lhe pesavam nos ombros. O homem de cabelos negros e volumosos, sempre caindo sobre os olhos azuis, como se escondessem mais do que revelassem, levantou-se antes que o sol nascesse. Sentia um peso estranho no corpo, não exatamente arrependimento, mas um desconforto silencioso, como se tivesse permitido que uma fraqueza momentânea o afastasse da rigidez que sempre cultivara. Para ele, os compromissos da manhã seguinte valiam mais do que qualquer lembrança. Vestiu a camisa amassada, ajeitou o relógio no pulso e saiu do quarto sem olhar para trás. Naquele corredor de hotel, enquanto caminhava em passos largos, não pensava na mulher de cabelos acobreados que dormia tranquila entre lençóis ainda marcados pelo calor da noite. Pensava nas reuniões inadiáveis, nos contratos que precisavam de sua assinatura, na cobrança constante de seu avô e nas palavras que ecoavam sempre que tentava relaxar. Os Montenegro não podem se dar ao luxo de distrações. Ele não sabia o nome dela. Não pediu, não ofereceu o seu. Para ele foi apenas um encontro fortuito, intenso, mas passageiro. Um desvio da linha reta que seguiria sua vida. Enquanto descia as escadas do hotel, sentia ainda o leve perfume dela impregnado em sua pele, doce e fresco como manhã de primavera, um resquício que o incomodava por razões que não ousava investigar. Jogou os cabelos para trás, como sempre fazia quando queria afastar pensamentos inconvenientes, e respirou fundo. O dia exigia dele uma máscara impecável, e não havia espaço para lembranças sentimentais. De volta ao seu mundo de compromissos, assinaturas e responsabilidades, ele retomou o papel de herdeiro Montenegro com a naturalidade de quem veste um terno feito sob medida. O sorriso com covinhas, que havia aparecido em breves momentos ao lado daquela mulher desconhecida, desapareceu por completo. Restava apenas a expressão fria, calculada, que os conselhos de administração e as reuniões esperavam dele. Para ele, aquela noite era uma sombra que se dissolvia com a luz do dia, uma distração que não teria consequências, ou pelo menos era o que acreditava. Não pensava na cor dos olhos dela, nem no jeito como suas sardas se iluminavam sob a lua. Não pensava no vestido negro, ousado e perfeito, que revelava mais do que escondia. Apagara tudo da memória, como se tivesse vivido um sonho rápido e sem importância. Mas o destino, sempre paciente e irônico, havia registrado cada detalhe. Ele não sabia, mas aquela mulher que julgava passageira seria, em breve, o centro de sua vida. A lembrança que ele descartara se tornaria o elo que mudaria tudo, e quando a reencontrasse, não seria como uma desconhecida qualquer, mas como parte de um passado que nunca poderia realmente apagar. Na manhã seguinte, aquela lembrança borrada que ele deixou para trás, a vida de Helena seguiu em frente. O que restara daquela noite de entrega era apenas um segredo que ela guardava para si mesma, como uma cicatriz escondida sob a pele. Não havia nome, não havia pistas, apenas olhos azuis que voltavam em sonhos e o calor de mãos que ela nunca mais sentiu. Até que 2 semanas depois seu telefone tocou. Era a confirmação de um contrato. Ela havia sido selecionada como arquiteta responsável pela construção da nova sede de uma fundação ligada a grupo influente na cidade. O nome do contratante era sigiloso e iria ser revelado apenas na reunião de apresentação do projeto, no dia seguinte. Helena sorriu sozinha. Era sua grande chance. Quando atravessou o saguão moderno do prédio, manteve a cabeça erguida. O blazer claro cobria o vestido discreto, os cabelos acobreados presos em um coque firme para transmitir profissionalismo.
Repetia mentalmente cada detalhe técnico que apresentaria. Tudo parecia sob controle, até a porta de vidro se abrir e ela o ver. O coração parou. Era ele, o homem da noite misteriosa, o estranho cujo rosto ela jamais esquecera. Helena sentiu as pernas vacilarem, o corpo alto, o gesto automático de jogar os cabelos negros para trás, o olhar azul como um corte de lâmina. Ele caminhou até a mesa com naturalidade, abriu a pasta e ergueu os olhos para ela. E então, a apresentação formal aconteceu. "Prazer, Helena Duarte", disse ela, a voz levemente trêmula, mas ainda firme. Arquiteta responsável pelo projeto da nova sede da Fundação. Ele estendeu a mão com segurança, o aperto firme, a expressão séria. "Muito prazer, senhorita Duarte. Arthur Montenegro, presidente da Fundação Montenegro." O mundo de Helena girou. Montenegro, o sobrenome que ela mesma carregava em documentos escondidos no fundo de uma gaveta. O homem diante dela não era apenas o estranho da noite arrebatadora. Era também o marido que nunca aparecera. O noivo ausente no cartório, o nome que estava entalhado na aliança que carregava pendurada no peito. Arthur Montenegro era seu marido, e não fazia ideia disso. Um nervosismo repentino a tomou. Helena deixou escapar um deslize. Ao abrir a pasta de projetos, alguns papéis se espalharam pela mesa. Rápida, recolheu-os, murmurando um "desculpe", que quase não saiu. O rubor tomou-lhe o rosto. Arthur arqueou uma sobrancelha, mas manteve o tom profissional. "Está tudo bem, continue. Estou curioso para ver suas ideias." Ela respirou fundo, tentando reorganizar os pensamentos. A mente gritava lembranças da noite, o beijo, o perfume, as mãos, o calor. Mas a boca precisava falar de arquitetura, de iluminação natural, de estrutura moderna e de sustentabilidade. Conseguiu se recompor e começou a explicar o projeto, deslizando os dedos sobre os desenhos como se fosse apenas mais uma apresentação. Arthur a escutava em silêncio, observando cada gesto, cada detalhe. Por um instante, ela sentiu o peso do olhar dele e pensou que seria reconhecida. Mas não. Para ele, ela era apenas a arquiteta Duarte. Nada mais. E foi nesse contraste, ela carregando em segredo duas verdades devastadoras, e ele acreditando olhar apenas para uma profissional qualquer, que o destino armou a armadilha perfeita, fazer com que se apaixonassem sem saber que já eram marido e mulher. Helena saiu da reunião com o coração em pedaços e a mente em turbilhão. O ar frio do corredor não foi suficiente para acalmar a chama que ardia dentro dela. Ele havia se apresentado com naturalidade. Arthur Montenegro. Nenhuma sombra de lembrança, nenhum traço de reconhecimento no olhar azul que tantas vezes a fez perder o fôlego naquela noite. Para ele, ela era apenas uma arquiteta contratada. Para ela era muito mais. Era o marido que nunca conhecera de fato, o homem com quem dividira uma noite inesquecível sem saber, o elo que prendia sua vida a uma trama de ironias cruéis do destino. No banheiro, diante do espelho, apoiou as mãos na pia e respirou fundo. "Mantenha-se firme, Helena", murmurou para si mesma. O rosto refletido mostrava uma mulher de olhos verdes marejados e sardas que sempre lhe deram ar inocente, mas agora denunciavam uma fragilidade que ela tentava esconder. O impulso de gritar a verdade, de confrontá-lo com um "eu sou sua esposa", quase a dominou, mas a razão venceu. Se ele não se lembrava dela, se não a reconhecia como mulher nem como esposa, por que se humilhar? Pior, revelar-se agora seria expor o passado do pai, o escândalo que ainda ecoava em jornais antigos e nos corredores de empresários maldosos. Não, ela não permitiria que o sobrenome Montenegro fosse associado a mais uma mancha. De volta à sala de reuniões, sentou-se diante dos desenhos e decidiu se blindar. Ali seria apenas Helena Duarte, arquiteta. O sobrenome Montenegro ficaria trancado em silêncio, junto com a aliança escondida na corrente sob a blusa. Fingiria que aquele casamento nunca existira, que aquela noite não passara de um delírio guardado no fundo do peito. Seria profissional, impecável, intocável. Nos dias que se seguiram, manteve a postura. Organizou prazos, revisou planilhas, visitou a obra. Sempre que Arthur entrava na sala, a atmosfera mudava. O ar parecia mais pesado, cada palavra dela mais medida, cada gesto dele mais observado. O mais cruel era a naturalidade com que ele a tratava.
distante, polido, como se nada tivesse acontecido. Helena oscilava entre a dor de não ser lembrada e o orgulho de não se rebaixar. Naquela semana, em uma das reuniões, ele se aproximou da mesa para observar de perto um esboço. Helena sentiu o calor do corpo dele ao lado, o perfume amadeirado que a transportava de volta à varanda da festa. Os dedos dele tocaram por acaso sua mão ao virar a folha, e ela se atrapalhou, derrubando a caneta. Arthur a apanhou e lhe entregou com um sorriso breve, deixando à mostra as covinhas que tanto a desarmavam. Helena sorriu de volta, sem conseguir evitar, mas logo se recompôs. Não podia ceder, não podia mostrar fraqueza. Naquele instante, fez um voto silencioso. Iria provar seu valor como profissional antes de qualquer coisa. Se o destino queria brincar com ela, colocá-la diariamente diante do próprio marido sem que ele soubesse, então ela responderia com dignidade. Não se revelaria até que fosse impossível continuar escondendo. Enquanto isso, seria apenas a mulher que desenhava prédios, não a esposa esquecida. E foi assim que o jogo começou. Helena determinada a manter o segredo, Arthur cada vez mais intrigado com aquela mulher de olhar verde intenso que parecia escondê-lo de si mesma. O orgulho dela a impedia de se entregar. O silêncio dele a feria mais do que qualquer palavra. Mas cada encontro, cada discussão sobre o projeto, cada olhar que durava um segundo a mais do que deveria, criava um fio invisível entre os dois. Um fio que, mais cedo ou mais tarde, se tornaria impossível de romper. Os dias seguintes foram uma dança silenciosa entre orgulho e desejo, entre a fachada profissional e os sentimentos que insistiam em crescer. Arthur Montenegro parecia ter sempre o controle da situação, com suas falas diretas e postura impecável. Helena, no entanto, não era do tipo que recuava diante de pressão. Na mesa de reuniões, quando os olhos azuis dele a desafiavam, os verdes dela respondiam com a mesma intensidade. Esse projeto precisa transmitir solidez, Helena, disse Arthur em uma das manhãs, inclinando-se sobre a mesa para analisar os desenhos. Essas linhas curvas, esses painéis de vidro, parecem mais arte do que arquitetura. Estamos falando de uma fundação que representa tradição. Helena ergueu o queixo, cruzando os braços. E desde quando tradição precisa significar rigidez? Rebateu, firme. As linhas curvas convidam as pessoas a entrarem, os vidros trazem luz. A solidez não está em paredes pesadas, mas na forma como o espaço acolhe. O que é mais forte? Uma muralha que afasta ou um lar que aproxima? Arthur a encarou em silêncio por um instante. Jogou os cabelos negros para trás, um gesto quase automático, e então arqueou um leve sorriso, aquele que fazia aparecer covinhas traiçoeiras. Você fala como se estivesse escrevendo um poema. Não, respondeu ela, sustentando o olhar. Falo como alguém que entende que prédios não são apenas cimento, são símbolos, e esse pode ser um símbolo de esperança, não de medo. O silêncio que se seguiu foi intenso, como se cada palavra tivesse deixado faíscas no ar. Helena ajeitou os papéis na mesa, tentando se recompor. Arthur, por sua vez, inclinou-se mais próximo, quase como se fosse confessar algo. Você é ousada, Duarte, disse baixo apenas para ela ouvir. Poucos me enfrentam dessa maneira. Helena sentiu o coração acelerar, engoliu em seco e forçou um sorriso controlado. Não me contratou para ser covarde. Ele riu, uma risada breve, abafada, mas sincera, como se não lembrasse a última vez que alguém havia arrancado isso dele em uma reunião. Helena desviou o olhar, mas já não podia negar que algo queimava ali, um fogo aceso entre dois mundos que não sabiam como se encontrar. Horas depois, na obra, a tensão voltou. Arthur caminhava pelos corredores em construção, observando cada detalhe com olhar crítico. Helena se aproximou com capacete e prancheta nas mãos. Essas colunas... Ele começou apontando para uma das estruturas. Não acha arriscado apostar em um vão tão aberto? A segurança é prioridade. Helena respirou fundo. Segurança não está em limitar, mas em calcular com precisão. Confie em mim, Montenegro. Se eu desenhei assim é porque sei que vai resistir. Arthur se aproximou, tão perto que ela pôde sentir o perfume dele se misturando ao cheiro de concreto fresco. E por que eu deveria confiar? Não costumo apostar no desconhecido. Helena ergueu os olhos, e o desafio estava ali, claro, pulsando. Então comece. Os dois permaneceram em silêncio, encarando-se, como se cada palavra fosse desnecessária.
O ambiente pesado da obra parecia ter se tornado um campo de batalha invisível, mas ao mesmo tempo, um terreno fértil onde o respeito crescia lado a lado com algo mais perigoso, a atração. E assim, entre pranchetas, cálculos e olhares demorados, as primeiras faíscas se acenderam. Helena, por orgulho, não baixava a guarda. Arthur, por natureza, não admitia perder o controle. Mas cada embate, cada palavra trocada, cada respiração presa entre os dois, aproximava-os de um fogo que logo se tornaria impossível de apagar. A semana havia sido exaustiva. Discussões acaloradas sobre prazos e estruturas, olhares atravessados e, por trás deles, algo que nenhum dos dois admitia em voz alta. Era noite quando Helena ainda estava no escritório, ajustando os últimos detalhes de uma maquete digital. O som da chuva forte batia contra as janelas, enquanto trovões ecoavam ao longe. Arthur, que normalmente já teria ido embora, permanecia sentado ao seu lado na mesa, folheando relatórios em silêncio. Helena levantou os olhos do computador e o observou por alguns segundos. O semblante dele parecia mais pesado que o normal, os ombros rígidos, a testa franzida. Criou coragem e quebrou o silêncio. Você está mais sério do que o habitual. Aconteceu alguma coisa? Arthur demorou um pouco para responder. Deixou os papéis de lado, entrelaçou os dedos e apoiou os cotovelos na mesa. Apenas pensando. Sobre o projeto? Ela insistiu, curiosa. Ele a encarou por um instante, como se avaliasse se deveria abrir parte daquilo que carregava. Não só sobre o projeto. Às vezes me pergunto se realmente tenho escolha sobre as coisas da minha vida. Helena franziu a testa. Como assim? Arthur respirou fundo, afastando os cabelos negros dos olhos, e deixou escapar num tom mais íntimo do que profissional. O peso do nome Montenegro é maior do que eu gostaria. Meu avô sempre deixou claro que meu dever é proteger a família, manter a tradição. Já tive que aceitar certas decisões. Não porque eu queria, mas porque eram esperadas de mim. O coração de Helena disparou. A corrente em seu pescoço pareceu arder contra a pele. Ele estava falando do casamento, da assinatura fria em um cartório sem sequer tê-la visto. Mesmo sem revelar, Helena sabia exatamente do que ele se referia. Ainda assim, precisou perguntar com a voz baixa. E você, se arrepende de ter feito isso? Arthur a fitou nos olhos. Os trovões iluminaram a sala por um instante. Muitas vezes, Helena, em nome das responsabilidades e do dever, fazemos o que precisamos fazer, não o que gostaríamos. As palavras dele caíram como pedras no coração dela. Era a confirmação do que sempre sentira. Ele não a escolhera, mas cumprira o papel exigido pelo avô. E, paradoxalmente, ao invés de desprezar aquela atitude, Helena começou a vê-lo com novos olhos. Não era apenas o homem rígido dos relatórios, mas alguém íntegro, disposto a colocar a família acima dos próprios desejos. O silêncio se instalou entre eles, denso, cheio de significados. Foi nesse momento que as luzes piscaram e se apagaram de vez. O andar mergulhou em escuridão, iluminado apenas pelo clarão dos relâmpagos do lado de fora. A tempestade parecia ter invadido o escritório. Arthur pegou o celular para acender a lanterna, mas o gesto de aproximação, iluminando o rosto dela tão de perto, criou um clima inesperado. O olhar dele encontrou o dela, e nenhum dos dois desviou. O ar estava carregado, quase elétrico. Helena sentiu a respiração acelerar, e ele inclinou-se levemente para a frente. O tempo pareceu se repetir. O mesmo frio na barriga, a mesma proximidade, como se já tivessem vivido aquilo antes, e de fato tinham, poucos dias atrás. Helena mordeu o lábio inferior sem perceber, e Arthur, confuso, estremeceu como se flashes de memória o atingissem. O cheiro de um perfume fresco, o calor de um corpo conhecido, o riso abafado em uma varanda de hotel. Eles estavam a um suspiro de se beijarem quando, de repente, a energia voltou. As luzes brancas inundaram a sala, quebrando o feitiço. Helena piscou, recuou imediatamente e recolheu os papéis com mãos trêmulas. Eu preciso ir. Nos vemos amanhã, disse apressada, levantando-se com dificuldade, o coração disparado, as pernas trêmulas como se o chão tivesse desaparecido. Arthur permaneceu sentado imóvel, assistindo-a se afastar. Quando a porta se fechou atrás dela, passou a mão pelos cabelos e fechou os olhos. Uma sensação estranha o dominava, um déjà-vu tão forte que o deixou inquieto.
Era como se já tivesse estado naquela mesma proximidade com ela, como se já a tivesse sentido antes. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur Montenegro perdeu o controle de si mesmo. A manhã seguinte parecia comum, mas para Helena nada estava no lugar. Passara a noite em claro, revivendo a cena no escritório, a escuridão, o silêncio cortado pela chuva, a proximidade sufocante e o quase beijo interrompido pelas luzes. Ainda sentia o coração bater acelerado quando chegou à obra. Tentou se convencer de que era apenas cansaço, mas cada passo ecoava a lembrança da noite anterior. Os operários se moviam de um lado para o outro. O barulho de máquinas preenchia o ar e o cheiro de concreto fresco se misturava ao da poeira. Helena vestiu o capacete e prendeu os cabelos acobreados em um coque improvisado, tentando se concentrar. Precisava revisar a instalação de uma estrutura metálica, mas a mente insistia em retornar ao olhar de Arthur. Ele chegou pouco depois, impecável mesmo em meio ao cenário bruto da construção. A camisa clara arregaçada até os cotovelos deixava à mostra os antebraços fortes, e o jeito com que jogava os cabelos para trás, afastando-os dos olhos, parecia sempre arrancar dela uma memória perigosa. Helena desviou o olhar, concentrando-se nas pranchetas, mas sabia que a presença dele a desestabilizava mais do que qualquer cálculo. Subiram juntos a passarela de madeira que levava até a área das colunas recém-erguidas. Helena apontava detalhes, explicava os ajustes, e Arthur a ouvia em silêncio, os olhos azuis atentos não apenas ao projeto, mas também ao modo como ela gesticulava, a segurança em cada palavra. Foi então que um estalo metálico ecoou. Um dos cabos de sustentação se soltou repentinamente, fazendo um pedaço do andaime ceder. O barulho foi tão alto que os operários gritaram abaixo. Helena, que estava a poucos metros, não teve tempo de reagir. O piso sob seus pés balançou, e por um segundo ela sentiu o corpo perder o equilíbrio. Arthur se moveu instintivamente. Em 2 passos a alcançou, puxando-a com força para junto de si, antes que a estrutura cedesse por completo. O impacto a jogou contra o peito dele, e ela agarrou a camisa instintivamente, o coração disparado. Os rostos tão próximos que Arthur conseguia contar as sardas no rosto de Helena. Você está bem? A voz dele saiu firme, mas havia urgência nos olhos claros que a examinavam, como se quisesse se certificar de que cada parte dela estava intacta. Helena respirava rápido demais. Sim, só foi um susto. Arthur não a soltou de imediato. Queria segurá-la para sempre ao seu lado para mantê-la em segurança. Não sabia de onde vinha esse instinto de protegê-la. Era algo que fugia à sua compreensão. O corpo dela ainda trêmulo estava colado ao dele. E por um instante, pareceu esquecer em que estavam no meio de uma obra. O barulho dos trabalhadores correndo e gritando soava distante. O tempo se reduziu àquele contato. Os dedos dele em sua cintura, a respiração entrecortada, os olhos presos aos dela. Você podia ter se machucado gravemente, disse ele, num tom mais baixo, quase um sussurro. Não pode se expor assim. Tome cuidado, por favor, Duarte. Helena engoliu em seco, ainda ofegante. Faz parte do trabalho. Eu precisava verificar a estrutura. Arthur balançou a cabeça, sério. Se precisar, eu verifico por você. Não quero correr o risco de vê-la. Interrompeu-se antes de concluir, como se tivesse revelado mais do que deveria. O silêncio que se seguiu foi intenso, e Helena percebeu que ainda segurava a camisa dele entre os dedos. Afrouxou devagar, recuando um passo, mas o calor da proximidade permanecia em sua pele. Quando finalmente desceram da passarela, os operários já haviam contido a situação, mas Helena sabia que o verdadeiro abalo não fora no andaime, e sim dentro dela. Sentiu-se vulnerável, protegida e, ao mesmo tempo, confusa. Arthur, por outro lado, caminhava em silêncio ao lado dela, mas por dentro ainda havia flashes do que acabara de acontecer. O corpo dela junto ao seu, a mesma sensação de já tê-la segurado assim antes, em outra noite, em outro contexto. E pela primeira vez, Arthur Montenegro sentiu que não se tratava apenas de coincidência. Algo naquela mulher o puxava para um lugar de lembranças que ele ainda não conseguia decifrar. Algumas semanas haviam se passado desde o acidente na obra, mas Helena ainda sentia o corpo arrepiar sempre que se lembrava do momento em que Arthur a segurou contra o peito. Ele, por sua vez,
parecia mais atento desde então, acompanhando de perto cada detalhe do projeto, encontrando sempre um motivo para aparecer nas reuniões, mesmo quando não era estritamente necessário. O vínculo entre os dois, embora não declarado, estava crescendo como fogo sob cinzas, silencioso, mas impossível de apagar. Foi nesse clima que a noite da festa beneficente chegou. O evento, organizado pela Fundação, reunia empresários, políticos e membros da alta sociedade. Para Helena, era também um desafio. Estar ali não apenas como arquiteta, mas como representante do projeto que já despertava tanta curiosidade. Depois de tantas semanas intensas ao lado de Arthur, com embates e aproximações perigosas, era inevitável sentir que aquela noite marcaria um novo capítulo em sua história. A noite da festa beneficente havia chegado, e Helena sentia o coração acelerar a cada minuto que se aproximava da entrada no salão. Não era apenas um evento social. Era a vitrine onde todos os nomes de peso da cidade estariam de olho nela, avaliando não apenas o projeto da fundação, mas também a mulher por trás das pranchetas. Depois de tantas semanas intensas ao lado de Arthur, com embates e aproximações perigosas, era inevitável sentir que aquela noite marcaria um novo capítulo em sua história. Vestia um vestido longo verde escuro de seda, elegante e imponente, que abraçava suas curvas sem exageros e deixava à mostra um decote em V sofisticado. A cor realçava os cabelos acobreados, soltos em ondas que desciam pelas costas, e fazia seus olhos verdes cintilarem sob a iluminação dourada do salão. O detalhe, no entanto, estava no pingente delicado que caía sobre o colo, a corrente que trazia pendurada a aliança de casamento. Um gesto silencioso, quase inconsciente, mas que a acompanhava como lembrança de um vínculo invisível. Assim que adentrou o salão, sentiu os olhares se voltarem para ela. Murmúrios, sorrisos e alguns olhares enviesados a seguiam pelo caminho até as mesas. Helena manteve a postura ereta, firme, como se tivesse nascido para estar ali. Mas por dentro, cada passo era acompanhado pela mesma pergunta: e se alguém reconhecer a aliança? Do outro lado do salão, Arthur conversava com empresários e políticos influentes. O terno preto realçava sua imponência natural, e a postura ereta mostrava que carregava com naturalidade o peso do nome Montenegro. Quando seus olhos cruzaram os de Helena, a conversa ao redor pareceu cessar. Arthur interrompeu as apresentações, inclinou levemente a cabeça e a seguiu com o olhar, como se ela fosse a única presença naquele salão lotado. Parecia estar hipnotizado pela beleza dela, como se ela fosse o sol e a sua gravidade o puxasse para perto dela. Foi nesse momento que Iris apareceu, quebrando a conexão de olhares. A jovem, recém-contratada como assistente para apoiar tarefas operacionais do projeto, se aproximou discretamente de Arthur com um sorriso polido. Segurava uma prancheta contra o corpo como se fosse seu escudo, e a forma como tocou o braço dele ao cumprimentá-lo foi quase imperceptível, mas não passou despercebida a Helena. Havia admiração demais nos olhos da assistente, quase devoção. Helena compreendeu de imediato. Iris nutria uma paixonite por Arthur, e mesmo sem demonstrar abertamente, o ciúme queimava silencioso quando percebia a atenção que ele dava à assistente. Entre os convidados também circulava Osvaldo, sócio veterano da família Montenegro. Homem de meia-idade, olhar calculista e sorriso sempre um pouco enviesado, cumprimentava a todos com a cortesia ensaiada de quem sabe jogar o jogo social. Helena notou que, mesmo de longe, ele a observava com interesse desconfiado. Algo no modo como seu olhar se demorava nela a fez sentir um arrepio. Não era admiração, era como se medisse seu valor, pesando quanto ela poderia significar, ou atrapalhar, dentro dos planos da família. A cerimônia começou, discursos foram feitos, e então Arthur subiu ao púlpito. A voz grave encheu o salão com naturalidade e confiança. Falou sobre a importância da fundação, sobre o trabalho social que ela representava, mas quando chegou ao ponto alto, voltou-se para Helena. Nada disso seria possível sem o talento e a visão da arquiteta Helena Duarte. Todos os olhares se voltaram para ela. O coração de Helena disparou quando Arthur estendeu a mão em sua direção, convidando-a a se levantar. Sob aplausos, ela ergueu-se da cadeira, forçando um sorriso discreto, agradecido, mas em seus olhos havia algo além da formalidade. Havia emoção,
Mais tarde, durante um intervalo, Arthur se aproximou dela em um canto menos movimentado do salão. A tensão entre os dois, mesmo cercados de gente, parecia criar uma bolha de silêncio. Você está muito bonita esta noite, senhorita Duarte, disse ele em tom baixo, revelando um sorriso contido que deixava à mostra as covinhas. Helena sentiu o calor subir às faces. Obrigada, senhor Montenegro, murmurou, desviando o olhar. Arthur inclinou a cabeça, o olhar azul se fixando no decote do vestido. O pingente com a aliança cintilava discretamente sob a luz do salão. Ele estreitou os olhos, curioso. E essa aliança? Helena tocou o pingente instintivamente, sentindo a corrente gelada contra os dedos. Respirou fundo antes de responder. Pertence a alguém que, mesmo sem saber, está se tornando muito importante para mim. Arthur permaneceu em silêncio, mas a frase ecoou em sua mente como um punhal. Uma pontada de ciúmes lhe atravessou o peito, inesperada, desconfortável. Quem seria esse homem? Quem ocupava o lugar que, por algum motivo que ele não queria admitir, parecia que deveria ser dele? Por fora, manteve o semblante impassível, mas por dentro, Arthur Montenegro começava a se perguntar por que o simples brilho de uma aliança no colo de Helena conseguia incomodá-lo tanto. A noite da festa ainda ecoava na mente de Helena quando voltou ao trabalho na segunda-feira. O elogio público de Arthur havia sido um marco, um reconhecimento que a fortalecia como profissional e, ao mesmo tempo, a confundia como mulher. As palavras dele ainda ressoavam, mas também a lembrança do olhar curioso sobre a aliança no decote e a pontada de ciúmes que percebera, mesmo que ele tivesse tentado esconder. No entanto, havia alguém mais que prestara atenção naquela noite: Osvaldo, o sócio veterano dos Montenegro. De postura rígida e olhar calculista, ele havia observado Helena com o mesmo interesse com que avaliava números em um balanço. Para Osvaldo, cada pessoa era uma peça de tabuleiro, útil, descartável ou perigosa. E desde a festa, a presença daquela jovem arquiteta no círculo de Arthur começava a parecer mais ameaça do que casualidade. Na manhã seguinte, ele a abordou de forma cordial, quase simpática demais. Senhorita Duarte, ouvi falar muito bem do seu trabalho. Arthur parece realmente impressionado. Helena sorriu polida. Fico feliz que esteja satisfeito. Meu objetivo é apenas entregar o melhor projeto possível para a fundação. Osvaldo a fitou por alguns segundos a mais, como se quisesse ler além das palavras. O melhor projeto possível e, quem sabe, um espaço no coração de Arthur também, não? Helena arregalou levemente os olhos, surpresa com a ousadia do comentário. Recuperou-se rápido, mantendo o tom firme. Meu compromisso é profissional, Sr. Osvaldo. Nada além disso. Ele riu baixo, um riso sem humor, e balançou a cabeça. Claro, claro, mas aconselho cautela. O nome Montenegro é pesado demais para ser levado de forma leviana. Quando se afastou, Helena sentiu um arrepio. Havia algo nas palavras dele que não era apenas conselho, era aviso, quase ameaça. Mais tarde, durante uma reunião com Arthur, percebeu que Osvaldo havia plantado pequenas sementes de dúvida. O empresário questionava custos, revisava planilhas com rigor excessivo, como se procurasse falhas invisíveis. Helena sabia que havia alguém soprando no ouvido dele, e o sorriso enviesado de Osvaldo ao sair da sala confirmava suas suspeitas. Arthur, porém, ainda mantinha a confiança. Não dê importância. Ele é cético com todos. Faz parte do papel dele questionar. Helena assentiu, mas por dentro sentia que não era apenas isso. Osvaldo não a tratava como uma arquiteta qualquer. Ele a estudava, como quem procura rachaduras em uma parede recém-construída. Enquanto isso, Iris, que agora circulava com mais desenvoltura pelo escritório, fazia o papel de sombra. Sempre solícita, trazendo relatórios, café ou lembrando Arthur de reuniões, encontrava meios sutis de se aproximar dele. Para Helena, estava claro que a assistente alimentava um ciúme silencioso, ainda contido, mas era uma chama prestes a ganhar força. Naquela semana, Helena teve a nítida sensação de que duas forças invisíveis a cercavam: Osvaldo, com seu olhar afiado, pronto para encontrar qualquer deslize, e Iris, com seus gestos delicados demais, tentando ocupar um espaço que não lhe pertencia. E no meio desse tabuleiro, Arthur, um homem dividido entre responsabilidades, deveres e um sentimento que começava a crescer em silêncio e que ele ainda não ousava nomear.
Os dias que seguiram à festa beneficente foram tensos. Helena percebeu com clareza que os olhares de Iris haviam mudado. Antes discretos, agora eram carregados de comparação e ressentimento, como se cada sorriso que Arthur lhe dirigia fosse uma afronta pessoal. E, para piorar, Osvaldo também havia começado a se aproximar mais, questionando orçamentos, lançando insinuações veladas sobre sua presença ao lado de Arthur. Era evidente. Ele a observava não apenas como arquiteta, mas como alguém que, em sua visão calculista, poderia estar ganhando influência demais ou o ameaçando em algo, mas ela não fazia ideia do que. Arthur também sentia o peso desse ambiente. Estava cansado de ter cada gesto escrutinado por Osvaldo e incomodado com a forma insistente como Iris rondava seus passos. Por isso, numa manhã de céu claro e ensolarado, ao perceber que Helena estava no escritório revisando relatórios, fechou a pasta de repente. "Vamos sair daqui", disse de forma inesperada. Helena o olhou, confusa. "Sair? Agora?" "Sim. Está um dia bonito demais para ficarmos trancados. Quero lhe mostrar um terreno da fundação, no campo. Pode ser útil para pensarmos em futuros projetos. E, confesso, também preciso de um respiro." Ela hesitou por um instante. Parte dela queria recusar, para não dar margem a comentários, mas havia algo na seriedade dele, e também no convite repentino, que a convenceu. Aceitou. A estrada era ladeada por árvores que balançavam suavemente ao vento. O sol refletia nas janelas do carro, e pela primeira vez em dias, Helena sentiu a tensão no peito diminuir. Quando chegaram, encontraram um terreno amplo, coberto de verde, com colinas suaves, e o canto de pássaros quebrando o silêncio. "É lindo aqui", comentou, caminhando pela grama macia. Arthur a acompanhou alguns passos atrás, as mãos nos bolsos, observando-a. "Também achei, desde a primeira vez que vim, um lugar calmo, onde o nome Montenegro não parece pesar tanto." Helena sorriu, olhando para ele de lado. "É raro ver você falar assim. Parece até livre." Ele a fitou por alguns segundos. Depois desviou o olhar para o horizonte. "Você fala de forma diferente também, como alguém que conhece tanto o peso quanto a liberdade." Helena respirou fundo. O comentário dele abriu espaço para algo que raramente compartilhava. "Eu tive uma infância boa. Tínhamos tudo. Até que meu pai, em uma fatalidade, perdeu tudo de uma vez. Logo depois, minha mãe adoeceu. Nunca mais se recuperou. Foi quando eu deixei de ser a menina que sonhava e precisei virar a adulta da casa." Arthur, que caminhava ao lado, desacelerou os passos. "E sua mãe?" Helena ergueu o olhar, sereno, mas triste. "Ela vive em uma clínica especializada. Faço o possível para que tenha todo o cuidado que merece. Tento estar presente, mesmo que às vezes o tempo seja cruel." Arthur permaneceu em silêncio por alguns segundos. A admiração que já sentia por ela se aprofundou. Não era apenas talento ou determinação. Era uma força que vinha do cuidado, da capacidade de sacrificar-se pelos outros. Continuaram andando, até que uma rajada de vento forte levantou os cabelos de Helena. Ela riu tentando segurá-los com as mãos, e sua risada soou como música no campo ensolarado. Arthur parou, observando-a de frente, e deixou escapar sem pensar. "Você fica ainda mais bonita quando ri assim." Helena sentiu o rosto corar, desviando os olhos. "Não diga isso, Montenegro, vai me distrair." Ele sorriu, as covinhas marcando o rosto, mas não insistiu. O silêncio confortável entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Quando voltaram para o carro, a distância parecia menor. Não havia mais apenas arquiteta e cliente, nem herdeiro e funcionária. Havia duas pessoas que, apesar do peso do passado e das sombras ao redor, começavam a encontrar brechas para se ver como realmente eram. Helena, ao fechar a porta do carro, lançou um último olhar para o terreno verde atrás deles. Teve a sensação estranha de que ali algo novo havia começado a crescer. Não apenas um projeto, mas algo dentro dela e de Arthur que nenhum dos dois estava pronto para admitir. O carro de Arthur estacionou em frente à fundação no fim da tarde. Helena desceu ainda com o coração acelerado pelas conversas que tiveram no campo, mas disfarçou bem. Sabia que qualquer demonstração maior poderia levantar suspeitas. Arthur, por sua vez, parecia mais silencioso do que nunca, como se processasse tudo o que ouvira dela.
Na recepção, Íris já os aguardava, segurando uma prancheta e sorrindo de forma ensaiada. Senhor Montenegro, Helena, espero que o passeio tenha sido proveitoso. A entonação carregava algo mais que mera curiosidade. Foi bastante esclarecedor, respondeu Arthur seco, seguindo para o elevador. Helena notou a forma como Íris a olhou, de cima a baixo, como se buscasse algo para criticar, mas não disse nada. Sabia que a jovem tinha se encantado por Arthur desde o primeiro dia e esse tipo de rivalidade silenciosa não lhe interessava. No andar superior, já na sala de reuniões, Osvaldo os aguardava. Estava sentado de maneira relaxada, um copo de uísque pela metade e um sorriso nos lábios. Então foram ver o terreno? Perguntou, levantando-se. Espero que Helena tenha mostrado todas as vantagens. Arthur assentiu. Sim, e devo admitir que a arquiteta tem uma visão muito clara do que precisamos. Osvaldo estreitou os olhos em direção a Helena. Uma visão clara. É sempre bom quando alguém sabe o que está fazendo. Só espero que saiba também em quem confiar. Helena sentiu um arrepio. Não entendeu se era uma indireta ou apenas o jeito mordaz de Osvaldo, mas Arthur interveio antes que o silêncio se prolongasse. Confiança é construída no dia a dia, Osvaldo, e Helena tem demonstrado muito mais do que isso. Aquelas palavras a fizeram corar discretamente, mas também despertaram algo inesperado. Íris, que ouvira a conversa do corredor, mordeu os lábios com força, tomada por um ciúme que não conseguia esconder. Mais tarde, quando o expediente já se esvaziava, Helena voltou à sala para recolher alguns documentos esquecidos. Arthur ainda estava lá, sentado diante da janela, observando o pôr do sol tingir os prédios de laranja. Ainda aqui? Ela perguntou, surpresa. Ele desviou os olhos para ela, sorrindo de leve. Certos dias custam a terminar, Duarte, principalmente quando nos fazem pensar demais. Ela se aproximou devagar, tentando decifrar o que ele queria dizer. Imagino que não seja fácil carregar tantas responsabilidades. Arthur suspirou. Às vezes parece que vivo para um sobrenome, não para mim mesmo. Helena o encarou com ternura, e pela primeira vez desde que se conheceram, sentiu vontade de atravessar aquela muralha que ele carregava. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas denso, cheio de coisas não ditas. E quando saíram juntos do escritório, já sob o céu escuro da noite, Helena teve a certeza de que algo havia mudado. Não apenas na relação deles, mas dentro dela mesma. O clima no escritório parecia tranquilo, mas Helena sentia, no fundo, que algo a observava. Nos últimos dias, sua relação com Arthur tinha se tornado mais próxima, despertando olhares de desconfiança, especialmente de Íris, a assistente recém-contratada, sempre solícita, sempre por perto, mas com um brilho desconfortável nos olhos quando via Helena e Arthur conversando. Naquela manhã, Helena estava debruçada sobre a mesa, revisando uma lista de materiais quando foi surpreendida pela presença de Osvaldo. O sócio de Arthur apareceu elegante como sempre, terno impecável, mas o olhar carregado de um cinismo calculado. Arquiteta Duarte, preciso que dê seu aval nesses orçamentos, disse largando uma pilha de documentos diante dela. Helena folheou rapidamente e logo percebeu a ausência de notas detalhadas. Esses valores estão altíssimos, Dr. Osvaldo. Não há descrições de fornecedores nem comprovação. Ele soltou uma risada curta, quase zombeteira. Minha cara, no mundo real não dá para perder tempo com minúcias. Se cada centavo for questionado, a obra nunca termina. Confie em quem entende disso. Helena respirou fundo e manteve a firmeza. Se fui contratada é para garantir que o projeto seja transparente. Não vou assinar nada sem a devida comprovação. Osvaldo estreitou os olhos, o sorriso desaparecendo por um instante. Como quiser. Mas lembre-se, cada minuto de atraso pode custar caro para todos nós. Ele se afastou e Helena voltou ao trabalho, sentindo o peso invisível daquela troca. Mas o que não percebeu foi o olhar de Íris acompanhando cada gesto, cada palavra. Mais tarde, quando todos estavam ocupados, Íris entrou sorrateira na sala de arquivos. Com mãos ágeis, reuniu relatórios de compras e, usando programas e números forjados, começou a alterar os valores. Criou uma narrativa perfeita, notas que indicavam que Helena estava superfaturando materiais, desviando recursos. Sentou-se, mordendo o lábio com satisfação ao ver o dossiê pronto. Vamos ver até onde essa santinha vai, murmurou baixinho.
Mas Iris não era ingênua. Guardou os papéis em uma pasta escondida em sua gaveta. Ainda não era a hora de atacar. Precisava esperar o momento certo, quando Arthur estivesse mais próximo de Helena, quando a confiança entre eles fosse palpável. Só então a mentira teria o peso de uma bomba. E do outro lado do salão, Osvaldo observava Helena de longe. Diferente de Iris, seu jogo era mais discreto, mas a intenção era a mesma: tirá-la do caminho. Helena, alheia às tramas que se formavam à sua volta, apenas ajeitou os cabelos, respirou fundo e voltou a revisar as plantas do projeto. Ainda não sabia que as sombras estavam se fechando sobre ela e que a confiança que começava a brotar ao lado de Arthur logo seria posta à prova. A tensão deixada pelo dia anterior ainda pairava no ar. Depois do embate velado com Osvaldo, e sem imaginar que Iris já tinha um dossiê forjado dormindo em sua gaveta, Helena mergulhou no trabalho para recuperar o fôlego. Passou a manhã cruzando notas, pedindo cotações diretas a fornecedores e marcando de amarelo cada linha que exigia comprovação. Quando o relógio anunciou o fim do expediente, o escritório esvaziava, mas ela ainda revisava a última planilha, a mesma que Osvaldo tinha tentado empurrar sem detalhes. Vai ficar até tarde. Arthur apareceu à porta, o paletó sobre o braço, os olhos cansados. Só termino isso e vou, respondeu Helena fechando o arquivo. Prefiro não deixar pontas soltas. Certo. Qualquer coisa me ligue. Ele hesitou um segundo, como se quisesse acrescentar algo mais pessoal, mas recuou. Amanhã cedo nos vemos na obra. Helena desceu sozinha até o estacionamento. O subsolo estava silencioso, cortado apenas pelo zumbido dos ventiladores. Ao se aproximar do carro, notou um discreto pó claro junto à roda dianteira esquerda. Pensou ser cimento trazido nos sapatos dos operários e não deu importância. Helena ligou o carro e seguiu pelas ruas já menos movimentadas. No início tudo parecia normal, mas ao se aproximar da longa descida, pisou no freio por instinto e sentiu o pedal afundar demais, sem resistência. Tentou outra vez, com mais força. Nada. O carro apenas ganhava velocidade, embalado pela ladeira. Um arrepio percorreu sua espinha. O pânico tentou dominá-la, mas ela agarrou o volante com firmeza. Testou o freio de mão, que apenas arrastou as rodas por um instante antes de ceder ao peso do veículo. A rua, que antes era familiar, se transformou num túnel estreito e ameaçador. Não, não pode ser, murmurou, a respiração acelerada. Um ônibus cruzou o próximo cruzamento. Helena desviou por reflexo, quase roçando no para-choque, e o carro sacudiu em resposta. O velocímetro subia rápido demais. Cada segundo parecia esticado, cruel. O coração batia forte, ensurdecedor, abafando todos os sons da rua. No retrovisor, um par de faróis se aproximava veloz. Arthur. Ele percebeu de imediato a anomalia e, sem hesitar, acelerou até se alinhar à lateral do carro dela. Gesticulara com intensidade, apontando para a frente, sinalizando instruções com a calma de quem já tinha enfrentado emergências. Reduz no câmbio, segura firme, mira na areia. Os gestos diziam. Helena engatou a marcha inferior. O motor uivou. O carro perdeu um pouco da fúria, mas ainda estava descontrolado. À direita, um grande monte de areia usado em obras se destacava como a única chance de parar sem colidir contra muros ou postes. Arthur avançou com o carro, colocando-se ligeiramente à frente, como se quisesse abrir um corredor seguro. Helena desviou o volante com toda a força que tinha, puxando o freio de mão uma última vez. O carro derrapou, deslizou de lado e afundou no monte de areia com um estrondo seco. Seu corpo foi sacudido, a respiração presa no peito, até que finalmente tudo parou. Um silêncio pesado caiu dentro do veículo. Helena ficou imóvel, os dedos colados ao volante sem saber se estava respirando de verdade ou apenas sobrevivendo à inércia. Arthur estacionou torto, correu e abriu a porta do passageiro de Helena com um tranco. Você está bem? Fala comigo. Eu acho que sim. Os freios não responderam. A voz saiu rouca e só então ela percebeu as mãos suadas, coladas ao volante. Ele desligou o motor, destravou o cinto e a ajudou a sair. Helena tremia. O rosto pálido, os olhos perdidos entre susto e incredulidade. Arthur a envolveu pelos ombros num gesto instintivo, sentindo o próprio coração descompassado. Respira. Estou aqui.
Em minutos, 2 vigias do depósito se aproximaram. Arthur, ainda com uma mão apoiada nas costas de Helena, pediu água, ligou para o reboque e, num tom que não admitia discussão, exigiu que a equipe de segurança da fundação enviasse alguém para verificar o carro ali. Ele não queria que o veículo desaparecesse num pátio qualquer. Quando o segurança chegou, Arthur se abaixou ao lado da roda dianteira esquerda e apontou o pó claro que manchava o chão. Brilho esbranquiçado. Pode ser fluido de freio ressecado misturado com pó, mas o nível caiu de uma vez. O técnico passou uma lanterna, franziu o senho. Mangueira rompida, senhor. Corte limpo, não parece desgaste. Helena sentiu o estômago virar. Corte limpo. A palavra ficou reverberando entre as costelas. Ela lembrou do andaime que quase a atingira semanas antes. Lembrou dos orçamentos sem lastro. Lembrou de olhos que a observavam. Arthur endireitou o corpo devagar, o olhar agora duro. Isso não foi um acidente. Ninguém disse sabotagem, mas estava dito. Ele olhou em volta como se pudesse arrancar o culpado das sombras da rua. Voltou-se para Helena, mais brando. Vamos ao hospital. Quero garantir que está tudo certo. Não precisa, começou ela, tentando recuperar o controle. Precisa sim, cortou firme, mas com cuidado. E depois vamos ver as câmeras do estacionamento. No caminho, Helena manteve as mãos entrelaçadas no colo para conter o tremor. O pânico, aos poucos, deu lugar a um raciocínio gelado. Alguém queria que ela saísse de cena. O projeto incomodava mais do que deveria. A sua presença, mais do que queriam admitir. E aquilo não era apenas profissional, era pessoal. Quem faria isso? Perguntou sem encarar Arthur. Ainda não sei. Ele apertou o volante. Mas vamos descobrir. Já pedi para o time de segurança baixar as imagens. Ninguém mexe no seu carro sem ser visto. Helena assentiu, a garganta apertada. Pela janela, as luzes da cidade se alongavam, desfocadas. Um alívio estranho a percorreu. Se estivesse sozinha, talvez não tivesse conseguido parar a tempo. A presença de Arthur naquela descida tinha sido a diferença entre quase e tragédia. Depois dos exames, apenas alguns hematomas e o susto, eles saíram do hospital em silêncio. No estacionamento, Arthur tocou de leve o braço dela. A partir de agora, você não vai sozinha para a obra. Eu organizo o motorista e quero que revise seu trajeto diariamente. Não quero ser tratada como... Ela começou ferida no orgulho. Como alguém que eu prezo, concluiu simples, olhando-a nos olhos. Deixa eu cuidar disso. Helena respirou, vencida pela honestidade daquele pedido. Havia muita coisa fora do lugar, mas a certeza que emergia do caos era clara. Estavam mirando nela, e se o primeiro acidente poderia ser uma coincidência, o segundo tinha assinatura. Profissionalmente, seu método incomodava. Pessoalmente, sua proximidade com Arthur acendia invejas e medos. Ao entrar no carro dele para voltarem à fundação, Helena olhou a cidade pela janela e sentiu a linha que separava trabalho e vida privada se desfazer. Sua carreira estava em risco, e seu coração também. Arthur tirou o carro em silêncio, atento ao tráfego. Por dentro, a decisão já estava tomada. Não descansaria até saber quem tinha cortado aquela mangueira. E quando soubesse, ninguém o impediria de pôr tudo às claras, custasse o que custasse. O carro de Arthur parou em frente ao prédio de Helena, e o silêncio parecia mais alto do que o som do motor. Ela hesitou antes de sair, ainda trêmula com a lembrança dos freios que falharam. Ele insistiu em acompanhá-la até o apartamento, e ela não teve forças para recusar. Na sala, Arthur largou as chaves sobre a mesa de centro, mas não se afastou da porta. Não consigo parar de pensar no que aconteceu. Se eu não estivesse lá, mas você estava. Helena cortou, olhando-o nos olhos. Sempre aparece quando mais preciso. Arthur baixou o olhar por um instante, como se aquela frase tivesse um peso maior do que ela mesma percebia. Talvez seja isso que me assusta. Já é por quê? Ela perguntou, curiosa. Porque começo a sentir que não é coincidência. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando conter a tensão. É como se existisse um fio invisível ligando a gente. Helena sorriu de leve, com uma tristeza suave. Fios, alguns unem, outros prendem. Caminhou até a estante, tocando distraída uma moldura vazia, como se procurasse coragem. Então disse, quase num sussurro, e há laços que são tão fortes, que nem precisam ser nomeados. São não falados.
Arthur ergueu o rosto para ela, intrigado. Não falados? Ela respirou fundo, mantendo o olhar fixo na janela. Às vezes é melhor assim. Alguns vínculos não precisam de explicação. Estão ali, mesmo quando ninguém reconhece. Fez uma pausa, a voz embargada. Como um casamento que nunca é mencionado, mas ainda existe. Arthur congelou, confuso. A palavra casamento ficou pairando no ar como uma nota dissonante. Ele quis perguntar, mas ela se virou com um sorriso breve, disfarçando. Esquece. Falei bobagem. O silêncio se estendeu, carregado, até que ele murmurou. Você é um enigma, Helena. Talvez seja melhor assim. Ela respondeu, desta vez, sem olhar para trás. Arthur se aproximou, quase instintivo, mas não disse nada. A tensão entre eles era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. O silêncio da sala parecia pulsar junto aos corações deles. Helena permaneceu de costas, imóvel diante da janela, como se o mundo lá fora fosse mais seguro do que o turbilhão que sentia dentro de si. Arthur se aproximou devagar, guiado por um impulso que não controlava mais. Ele parou atrás dela, tão perto que podia sentir o calor do corpo feminino aquecendo o espaço entre eles. Com os olhos fechados, inclinou-se e aspirou o perfume sutil dos cabelos de Helena. O aroma doce e delicado se misturava ao cheiro da chuva que começava a cair lá fora. Arthur encostou os lábios no topo da cabeça dela. Depois deslizou para a curva de seu pescoço. O beijo foi suave, quase reverente, mas a intensidade do arrepio que percorreu a pele de Helena foi avassaladora. Ela fechou os olhos, deixando escapar um suspiro. Os dedos de Arthur roçaram de leve os braços dela, subindo devagar, como se temesse quebrá-la. O toque, porém, a incendiava. Helena sabia que deveria recuar. Sabia dos segredos que pesavam entre eles, da verdade que ainda não ousara revelar. Mas pela primeira vez em muito tempo, decidiu ser inconsequente. Decidiu ouvir apenas o coração. Ela se virou, lentamente, até encará-lo de frente. Os olhos azuis de Arthur aprenderam como correntes invisíveis. Neles, Helena viu tudo o que havia sonhado. Desejo, ternura e algo ainda mais profundo, escondido por trás da rigidez dele. Arthur não hesitou. Tomado pelo impulso, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de desejo contido, de saudades que nem sabiam que tinham, de amor velado que não encontrava mais onde se esconder. O mundo ao redor desapareceu. Só havia o calor dos lábios, a respiração entrecortada, o coração em disparada. Helena respondeu ao beijo com entrega total, como se rompesse de vez todas as amarras que a prendiam ao medo. Arthur a envolveu nos braços fortes, erguendo-a com a naturalidade de quem precisava tê-la inteira contra si. Ela se deixou levar, sentindo que o corpo se moldava ao dele, como se sempre tivesse pertencido àquele abraço. Naquela noite, não houve passado nem futuro. Houve apenas os dois, consumidos pela necessidade de se pertencerem. A chuva batia nas vidraças, ritmando a intensidade do encontro, lavando tudo o que os separava. Foi uma noite de entrega, de amor e desejo, em que cada beijo, cada toque, cada olhar parecia dizer aquilo que nenhum dos dois ainda ousava confessar em palavras. O sol da manhã entrou tímido pelas frestas das cortinas, mas Iris já estava desperta horas antes, tomada por uma ansiedade febril. O sorriso que Helena carregava ao chegar cedo à fundação não passou despercebido aos olhos dela, que farejavam sinais de mudança no ar. Iris não suportava a ideia de Arthur se aproximar ainda mais daquela mulher. Determinada a encontrar algo que a derrubasse, passou o dia revirando pastas, arquivos e até o fundo de gavetas que guardavam documentos antigos da família Montenegro. Foi então que encontrou o que nem ousara sonhar. Uma certidão amarelada pelo tempo, com um nome que a fez arregalar os olhos. Helena Duarte, também conhecida como Helena Montenegro. A descoberta fez o coração dela disparar. Casamento. Havia ali a prova de um laço que ninguém comentava, mas que poderia ser usado como arma. Iris sabia que não era prudente mostrar tudo de uma vez. Se revelasse diretamente, corria o risco de que Arthur a julgasse exagerada ou invasiva. Precisava plantar dúvidas, alimentar a desconfiança, corroer a confiança que Helena começava a conquistar. Naquela tarde, aproximou-se de Arthur no escritório, fingindo uma conversa casual. Engraçado, disse ela, com um sorriso enviesado. Às vezes tenho a sensação de que Helena guarda segredos maiores do que imaginamos.
Arthur levantou os olhos dos relatórios, atento. Como assim? Iris deu de ombros, fingindo indiferença. Nada específico. Mas você nunca se perguntou por que ela evita falar sobre a família? Ou por que sempre parece cuidadosa demais quando o assunto é o passado? Ele franziu o senho, lembrando-se da estranha conversa da noite anterior, quando Helena falara sobre vínculos não falados e mencionara quase num devaneio a palavra casamento. Algo nele se retesou. Iris percebeu e se aproveitou. Só acho curioso. Quem não deve, não teme, não é? Concluiu, deixando no ar uma insinuação envenenada antes de se afastar. Arthur permaneceu em silêncio, mas o peso das palavras dela ficou martelando em sua mente. A desconfiança, que começava a se dissolver, reacendeu como uma brasa. Helena, sem imaginar o veneno que estava sendo destilado, seguiu o dia com o coração leve pela noite anterior. Mal sabia que a verdade, ou parte dela, estava prestes a vir à tona pelas mãos de quem mais desejava destruí-la. As palavras de Iris ainda ecoavam na mente de Arthur, mas ele tentava afastá-las como quem repele um inseto insistente. Helena havia lhe mostrado coragem, entrega e uma força rara, mas algo começava a rachar. Aquele comentário sobre vínculos não falados, as insinuações de Iris, tudo se somava e criava uma sombra incômoda. Foi nesse momento que Osvaldo percebeu a brecha perfeita para agir. Chamou Arthur para uma reunião no fim da tarde, em seu escritório da fundação. A pasta de documentos já estava estrategicamente sobre a mesa, os números maquiados prontos para sustentar sua farsa. Arthur, começou com voz grave, preciso alertá-lo. Você confia demais em Helena, e isso pode custar caro. Arthur, de braços cruzados, sustentou o olhar. O que está tentando insinuar? Osvaldo suspirou. Teatral. Não gostaria de ser injusto, mas ouvi muitas coisas sobre a família Duarte. O pai dela se envolveu em escândalos sérios, dívidas mal explicadas. Fez uma pausa calculada. E quando vejo certas incongruências nos relatórios da obra, Arthur se endireitou na cadeira. Que incongruências? O homem abriu a pasta, mostrando folhas com gráficos e números manipulados, custos superfaturados, notas fiscais que não fecham. Ergueu os olhos carregando uma falsa mágoa. Pensei que fosse apenas erro da equipe, mas o nome que aparece nas autorizações é sempre o dela. Arthur pegou as folhas, passando os olhos rapidamente. As planilhas não entregavam a fraude de imediato, mas a forma como Osvaldo explicava dava a impressão de algo sujo. Você está sugerindo que Helena está desviando dinheiro? A pergunta saiu quase como um sussurro. Osvaldo apenas ergueu as mãos, numa encenação de inocência. Não afirmo nada, só digo para abrir os olhos. O passado da família Duarte não é limpo, e pode ser que ela esteja repetindo velhos padrões. Talvez queira reconstruir a própria imagem às custas da sua confiança. Arthur sentiu o estômago revirar. Parte dele gritava que aquilo não fazia sentido. Helena não era assim, mas a dúvida foi plantada e a lembrança do pai dela manchando o próprio nome veio à tona, como uma mancha difícil de apagar. Saiu do escritório com a mente confusa, dividido entre a lembrança da mulher que o havia amado com tanta entrega na noite anterior e a suspeita cruel de que tudo não passava de cálculo. Do outro lado da cidade, Helena não fazia ideia de que, enquanto ela se dedicava ao projeto, Osvaldo movia suas peças com precisão de jogador experiente. Cada palavra venenosa aproximava Arthur do afastamento e deixava Helena mais vulnerável para o golpe que viria. As horas avançavam silenciosas na fundação e Arthur continuava imerso nos relatórios. Osvaldo tinha plantado a dúvida e ele, inquieto, vasculhava cada pasta como se pudesse encontrar uma resposta que apagasse aquele nó em seu peito. No meio da papelada, um envelope antigo chamou sua atenção. O brasão dos Montenegro estampado na aba fez seu estômago revirar. Puxou os documentos e, de repente, o passado que ele sempre evitara encarar voltou com violência. Era uma certidão de casamento. O nome saltou diante dos olhos dele, e por alguns segundos Arthur simplesmente não conseguiu respirar. Helena Duarte Montenegro. Sentiu-se despencar em um abismo. O peso daquela lembrança, da qual sempre tentara escapar, agora caía inteiro sobre ele. Lembrou-se com clareza do dia em que aceitou o arranjo proposto pelo avô. Um casamento de fachada, um acordo entre famílias, uma assinatura que não passaria de formalidade. Na época, pouco lhe importava. Achava que a noiva, uma desconhecida que jamais viu,
também estivesse apenas cumprindo o papel de interessada nos bens e prestígio. Por isso, não deu valor. Designou um procurador para assinar por ele, guardou a certidão em alguma gaveta obscura e, em seguida, partiu para o exterior. 2 anos longe, dedicado a negócios, viagens e uma vida que nunca incluiu aquela união. Quando voltou, tratou o assunto como uma mancha apagada da memória, algo que fingia não ter acontecido. O choque tomou proporções ainda maiores quando lembrou-se da aliança sempre pendurada em uma corrente em seu pescoço, um detalhe que ele notara várias vezes, mas que nunca ousara questionar. Agora, tudo fazia sentido. Ela não carregava um amuleto qualquer, nem uma lembrança de outro amor. Era a marca daquele casamento esquecido, o vínculo que ele rejeitara, mas que ela jamais deixou para trás. E agora, Helena. A mulher que o desafiava, que o provocava, que havia despertado nele sentimentos que acreditava não existir mais. Era a mesma Helena Montenegro, sua esposa no papel, sua mulher de contrato. Arthur passou a mão pelos cabelos, o coração em disparada. Tudo nele queimava. A lembrança das conversas íntimas, os olhares, o beijo, aquela noite em que finalmente se permitiram. Cada detalhe agora parecia carregado de uma ironia cruel. Não, não pode ser. A voz dele era um sussurro quebrado. Mas era. A certidão não deixava dúvidas. Helena não só sabia do casamento, como o ocultara todo esse tempo. Arthur se levantou da cadeira, a respiração pesada, os punhos cerrados. Não sabia se sentia mais raiva dela ou de si mesmo, por ter acreditado, por ter baixado a guarda. O que antes parecia um destino inexplicável, agora tinha o gosto amargo da traição. Naquela madrugada, a decisão foi tomada. Ele a enfrentaria. E Helena teria que dizer, cara a cara, porque escolhera mentir. O céu estava claro demais para combinar com o caos dentro de Arthur. Ele atravessou a cidade sem perceber os sinais, o trânsito, nem o frio da manhã. Cada batida do coração parecia ecoar junto à lembrança da certidão de casamento que encontrara. O nome gravado em letras oficiais agora tinha rosto, tinha olhos verdes e uma voz que já começava a lhe ser indispensável. Quando Helena abriu a porta, a surpresa em seu semblante foi substituída por apreensão diante da fúria contida nele. "Arthur, o que houve?" perguntou insegura. Ele não respondeu, apenas jogou a pasta sobre a mesa. A certidão deslizou até parar diante dela, como uma sentença. "Vai me dizer que isso também é um mal-entendido?" A voz dele era grave, carregada de desdém. Helena levou a mão à boca, sentindo o mundo desmoronar. "Eu posso explicar." "Explicar?" Ele riu, seco, sem humor. "Explicar como conseguiu me enganar tão bem? Como olhou nos meus olhos noite após noite e nunca teve a coragem de dizer a verdade? Eu não te enganei." A voz dela saiu trêmula, mas firme. "Você nunca se importou com esse casamento. Foi você quem virou as costas, quem assinou por procuração, quem viajou e fingiu que eu não existia." Arthur deu um passo à frente, os olhos azuis faiscando. "Talvez eu tenha fugido, sim, mas não merecia ser feito de idiota." Ele apontou para o documento com um gesto ríspido. "Esse tempo todo, Helena, esse tempo todo você me deixou acreditar que havia algo puro entre nós. Mas era mentira." Ela sentiu o coração despedaçar. "Não era mentira. Nada do que vivi com você foi mentira. Como posso acreditar nisso?" A voz dele vacilou, mas logo endureceu de novo. Como acreditar em uma mulher que carregava a chave de tudo pendurada no pescoço e nunca disse uma palavra? Ele respirou fundo, cada palavra como uma lâmina. "Você é a minha esposa. E mesmo assim, conseguiu me trair da pior forma, roubando a minha confiança." Helena levou as mãos ao rosto, lágrimas deslizando sem controle. "Eu só queria ser amada por quem sou, não pelo contrato. Queria uma chance de recomeçar." Arthur a olhou, mas não havia ternura nos olhos dele, apenas mágoa. "Então parabéns, Helena." Conseguiu. Recomeçou sem mim. Ele virou as costas, a porta batendo com violência ao sair, deixando-a sozinha, de joelhos, entre a dor e a vergonha. Na mesa, a certidão permanecia aberta, fria, implacável, lembrando-a de que o laço que um dia poderia tê-los unido agora os separava ainda mais. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Helena ia ao trabalho, mas sua mente vagava como se estivesse presa em um labirinto sem saída.
As palavras de Arthur ecoavam nela como feridas abertas. Você conseguiu me trair da pior forma, roubando a minha confiança. No canteiro de obras, tudo parecia mais frio, mesmo sob o sol. Os olhares dos funcionários, as anotações que tentava revisar, nada conseguia afastar o peso em seu peito. À noite, voltava para o apartamento vazio e se perguntava se, em algum momento, ele sentiria a falta dela tanto quanto ela sentia a dele. Em uma terça-feira à tarde, logo após o almoço, Helena estava na obra da sede da fundação, dando algumas orientações ao encarregado-chefe da obra. O sol castigava o canteiro de obras naquele dia, o calor era quase insuportável. O barulho de martelos, serras e vozes misturava-se ao pó suspenso no ar. Helena tentava manter o foco nas pranchetas e relatórios, mas o corpo parecia não obedecer. O enjoo que vinha suportando nos últimos dias voltou mais forte, acompanhado de uma tontura crescente. Ela respirou fundo, apoiando-se em uma pilha de blocos de concreto, tentando afastar o escuro que começava a invadir sua visão. Um dos trabalhadores percebeu a palidez repentina no rosto dela. Senhorita Duarte, você está bem? Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. O chão pareceu fugir debaixo de seus pés, e num instante, tudo escureceu. O alvoroço foi imediato. Os homens se reuniram ao redor dela, chamaram uma ambulância, e em poucos minutos, Helena era levada às pressas ao hospital, inconsciente. Quando abriu os olhos, estava deitada em uma maca, sentindo o frio do soro correr pelo braço. O médico surgiu, com uma expressão calma, mas carregada de significado. A senhora passou mal devido a uma queda de pressão, mas os exames mostraram algo mais. Ele sorriu de leve. Parabéns, a senhora está grávida. Helena piscou, sem acreditar. As imagens da noite que passara com Arthur vieram como um vendaval. Seus olhos azuis, o calor de seus braços, a entrega que parecia impossível de se repetir. Lágrimas marejaram seus olhos. O médico seguiu com explicações, exames, cuidados, mas ela mal ouvia. O que ecoava dentro dela era a certeza de que aquela criança era fruto de um amor não dito, mas verdadeiro. E, ao mesmo tempo, o terror. Arthur jamais acreditaria. Não depois de tudo. No caminho de volta, andando pelas ruas sem perceber as pessoas ao redor, Helena pensava apenas em como o destino parecia brincar com ela. Quando finalmente encontrou coragem para viver o que sentia, tudo lhe foi arrancado. Agora, carregava dentro de si o maior segredo de todos. Um filho dele. Chegando em casa, fechou a porta com as mãos trêmulas. Encostou-se na madeira fria e chorou até não ter mais forças. Sabia que cedo ou tarde, Arthur descobriria. E temia o olhar dele. Não de raiva, não de indiferença, mas de acreditar que aquela gravidez era apenas uma estratégia para prendê-lo. E essa ideia a destruía mais do que qualquer acusação. Enquanto isso, Arthur estava reunido com Iris em uma sala da construtora, revisando contratos. Seu celular vibrou sobre a mesa com uma mensagem urgente do encarregado-chefe da obra. Patrão, só para o senhor saber, a senhorita Helena desmaiou na obra. Foi levada ao hospital em uma ambulância. Arthur empalideceu, levantando-se de imediato. Preciso ir. Helena! A preocupação em sua voz era impossível de esconder. Mas Iris, que já tinha visto a mensagem por cima do ombro dele, foi rápida em se levantar também. Fingiu indignação e dor. Sempre ela, não é? Disse firme. Arthur, você não percebe? Essa mulher só traz problemas. Se não são escândalos do passado da família Duarte, são esses desmaios convenientes, sempre te prendendo a ela. Arthur a encarou hesitante, mas Iris foi além, como quem lança a última gota de veneno. Ou será que você já esqueceu o que descobriu? A certidão? O contrato? Esse casamento sujo que ela escondeu de você? Não vê que cada movimento dela é calculado? As palavras bateram fundo como marteladas. Ele se lembrava da aliança em seu peito, das revelações dolorosas, da sensação de traição. O impulso de correr até o hospital diminuiu diante da sombra da dúvida. Iris percebeu e sorriu discretamente, escondendo a vitória. Arthur fechou os olhos por um instante, o peito dividido entre a vontade de estar ao lado de Helena e o medo de ser enganado mais uma vez. E pela primeira vez, não se moveu. Arthur ainda estava paralisado diante das palavras venenosas de Iris, quando ela aproveitou a brecha para se aproximar.
Seus olhos, úmidos de fingida vulnerabilidade, o encararam com uma intensidade quase desesperada. Arthur, ela disse, com a voz embargada, você precisa saber a verdade sobre aquela noite. Ele a encarou confuso, e o silêncio que se instalou parecia cortar o ar. Então, Iris disparou a mentira que mudaria tudo. Não foi Helena. Foi comigo que você esteve naquela noite. Aquela noite que você bebeu demais e passou com alguém foi comigo, Arthur. Arthur permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando Iris sem acreditar no que acabara de ouvir. As palavras dela ecoavam em sua mente como um veneno lento. Foi comigo que você esteve naquela noite. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, a voz rouca, quase sem força. Iris, com um ar de falsa dor, avançou um passo, os olhos marejados. Você não lembra, não é? Estava fragilizado, tinha bebido demais. Eu não queria que soubesse assim, mas você não estava sozinho. Estava comigo. O coração de Arthur disparou. Contra a própria vontade, flashes confusos começaram a invadir sua mente. Um borrão de imagens, fragmentos soltos que nunca conseguiu organizar. Uma chama ruiva balançando ao vento. Olhos verdes que o encaravam com intensidade. Uma sensação de entrega. Ele apertou as têmporas, tentando fixar aquela lembrança, mas tudo era turvo, como se a noite tivesse sido engolida pela névoa do álcool. No fundo, algo gritava dentro dele que não fazia sentido. Aqueles olhos, aquele calor, não combinavam com Iris. Mas como afirmar se sua memória era apenas um mosaico quebrado? Arthur fechou os olhos, lutando contra a confusão. Eu só vejo pedaços, fragmentos, não sei o que é real. Iris, percebendo a hesitação dele, se aproximou ainda mais, pousando a mão no braço dele. Real, Arthur, foi o que aconteceu entre nós. Você pode duvidar, mas eu estava lá. Eu lembro de cada detalhe. E então, em um golpe calculado, levou a mão ao ventre, sua voz embargada de fingida emoção. E se eu estiver grávida do seu filho? Arthur recuou, atônito, o coração martelando no peito. Helena invadiu seus pensamentos, trazendo com ela uma mistura de desejo e dor. A lembrança daquela noite com ela era vívida, intensa. Mas e se sua mente estivesse lhe pregando uma peça? E se tudo não passasse de uma ilusão criada pelo que queria sentir? Preso entre lembranças fragmentadas e a mentira cruel de Iris, ele sentiu a confiança desmoronar como um castelo de cartas. Iris, por trás do olhar sofrido, escondia um sorriso quase triunfante. Tinha semeado a dúvida. E a dúvida, sabia ela, era muito mais devastadora do que qualquer certeza. Enquanto Iris o enredava em sua mentira, Helena em casa chorava sozinha diante da descoberta da própria gravidez. O destino parecia brincar com ambos. Ela carregava dentro de si o fruto de um amor verdadeiro, enquanto ele era envenenado pela última e mais amarga mentira. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório ainda com a fragilidade estampada no rosto. O cansaço, o peso da gravidez recém-descoberta e a angústia de Arthur não acreditar nela a consumiam por dentro. Quando saiu do elevador, quase esbarrou nele no corredor. Os dois pararam por um instante. Arthur, com os olhos azuis profundos, a encarou em silêncio. Helena sentiu o coração disparar, mas nenhum dos dois disse uma palavra. Não havia espaço para explicações ou pedidos de desculpa, apenas um olhar carregado de tudo o que queriam dizer, mas que o orgulho e o medo silenciavam. Ele seguiu em frente. Ela também. Minutos depois, ao entrar no setor administrativo, Helena se deparou com uma cena que a fez gelar. Osvaldo estava mexendo na mesa de Arthur, trocando envelopes e papéis como quem escondia algo. O que pensa que está fazendo? A voz dela soou firme, apesar da fraqueza. Osvaldo se virou surpreso, mas logo recuperou a postura cínica. Só organizando alguns documentos. Você não devia estar aqui, Helena. Ela deu um passo à frente, o olhar faiscando. Já sei que é você. Foi você quem sabotou meu carro, quem armou esse circo dos desvios. O rosto dele endureceu. Cuidado com o que diz. Se alguém armou aqui, foi você. Eu só estou tentando proteger a empresa. Nesse momento, Arthur entrou na sala, atraído pelas vozes alteradas. O que está acontecendo aqui? Perguntou com calma gélida. Osvaldo não hesitou em jogar sua versão. Peguei Helena mexendo nos seus papéis, Arthur. Está trocando documentos, tentando esconder as provas contra ela. Isso é mentira! Helena gritou indignada, sentindo o corpo tremer de nervoso.
Arthur se aproximou lentamente e, sem erguer a voz, colocou sobre a mesa um envelope. De dentro, tirou impressões das câmeras de segurança. Nas imagens, Osvaldo aparecia se aproximando do carro de Helena na noite do acidente. Quer tentar explicar isso? Arthur perguntou, o tom controlado, mas mortal. O sangue sumiu do rosto de Osvaldo. Ele abriu a boca, balbuciou desculpas mal costuradas, mas já não havia saída. Acabou, Osvaldo. Arthur chamou a segurança com um simples aceno. 2 homens entraram na sala e, sob protestos vazios, escoltaram o traidor para fora. E pode avisar ao seu advogado, vou denunciá-lo à polícia. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena respirava rápido, tentando recuperar o controle. Arthur a olhou com um misto de dor e ternura, como se quisesse dizer algo. Eu nunca quis que você passasse por isso, murmurou, mas logo desviou o olhar. Helena sentiu a garganta se fechar. Queria gritar a verdade, dizer sobre o filho, sobre o amor que ainda carregava, mas apenas respondeu com um sussurro. Eu também nunca quis. Obrigada por resolver essa questão. Agora você sabe que eu nunca menti para você. Ela voltou para sua sala, os olhos marejados. Arthur permaneceu parado no mesmo lugar, observando-a se afastar, o peso da dúvida e do arrependimento cravando fundo em sua mente. Arthur passou o dia inteiro no escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Documentos se acumulavam diante dele, relatórios precisavam de assinatura, mas sua mente vagava para longe. A revelação de Iris o corroía por dentro. Havia algo que não se encaixava. A lembrança daquela noite era como um borrão, flashes soltos, o brilho de um cabelo ruivo, olhos verdes que pareciam hipnotizar. Nada batia. No fundo, tinha certeza de que estava sendo manipulado. No entanto, a dúvida ainda latejava. Se Iris realmente estivesse grávida, ele teria que assumir sua responsabilidade. Arthur sabia quem era. Não fugia de compromissos, não se escondia atrás de desculpas. Mas como poderia construir qualquer coisa com Iris, quando seu coração já estava em outro lugar? Ele suspirou fundo, passando a mão pelo rosto cansado. Por mais que estivesse magoado com Helena por ela ter escondido a verdade de quem era, compreendia seus motivos. Ela queria vencer pelo próprio mérito e tinha conseguido mostrar ser alguém muito diferente da noiva interesseira que ele imaginara anos atrás. Essa mulher que enfrentava o mundo de cabeça erguida já tinha conquistado sua alma mesmo em silêncio. Tomando coragem, Arthur levantou-se decidido. Precisava encerrar aquele assunto de uma vez. Caminhou até a sala de Iris, disposto a dizer que, se ela estivesse grávida, ele assumiria a criança, mas que jamais poderia haver nada entre eles. Antes de bater a porta, porém, parou. A voz de Iris ecoava lá dentro, abafada, mas clara o suficiente para ser ouvida. É claro que ele acreditou. Ela dizia, rindo de forma cruel. Arthur caiu direitinho no que eu falei. Esse homem é mesmo um tolo quando o assunto é honra. Arthur prendeu a respiração, imóvel. Helena, que se prepare. Vou acabar com ela de vez. Ele vai pensar que ela é a culpada de tudo e quando estiver do meu lado, vou fingir um aborto. Assim ele vai se sentir culpado para sempre. Iris gargalhou sem imaginar que estava sendo ouvida. O melhor, nem grávida eu estou. Ele nunca vai descobrir que naquela noite nem fui eu. Foi a Helena. As palavras cortaram Arthur como lâminas. O chão pareceu sumir sob seus pés. Uma onda de choque e fúria tomou conta de seu peito. Iris, sua aliada, havia tramado cada detalhe, jogando com suas inseguranças, usando sua honra contra ele. Arthur fechou os olhos por um instante, tentando controlar o impulso de entrar e confrontá-la ali mesmo. O coração batia descompassado. Tudo fazia sentido agora. Os flashes, os olhos verdes, a sensação de algo errado. Ele tinha sido enganado. E pior, havia deixado que essa mentira afastasse ainda mais Helena dele. Abrindo os olhos, respirou fundo. A decisão já estava tomada. Iris não apenas seria desmascarada, ela pagaria por cada palavra dita, por cada mentira plantada, por cada veneno lançado contra Helena. E desta vez, Arthur não pretendia hesitar. Arthur não conseguiu segurar a fúria que borbulhava dentro de si. Abriu a porta da sala com um movimento brusco, fazendo Iris se sobressaltar, quase deixando o telefone cair. O sorriso debochado desapareceu de seu rosto no mesmo instante, substituído por um olhar de surpresa e pânico.
Arthur, ela gaguejou, tentando recuperar a compostura. Eu não sabia que estava aí. Ele entrou devagar, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era quase sufocante. Arthur a fitava com os olhos azuis faiscando de indignação, e quando falou, sua voz saiu firme, gelada. Então é isso? Todo esse tempo, você me envenenando contra Helena, inventando histórias, jogando com a minha honra. Deu um passo à frente, e Iris recuou instintivamente. Você achou que eu nunca descobriria, não é? Você ouviu errado. Iris tentou sorrir, nervosa. Eu só estava desabafando com uma amiga. Não era bem isso que eu quis dizer. Chega de mentiras. Arthur cortou, batendo a mão sobre a mesa com força, fazendo alguns papéis voarem. Ela estremeceu. Você disse com todas as letras que não está grávida, que fingiria um aborto, que aquela noite nem sequer foi você. Iris empalideceu, os lábios tremendo. Eu só estava confusa. Arthur, você sabe o quanto eu te amo. Eu fiz isso por nós. Ela não merece você, ela nunca mereceu. Arthur cerrou os punhos, lutando para não perder o controle. Você ousa falar de amor depois de me manipular? Depois de tentar destruir a única mulher que... Ele parou, engolindo seco, sem terminar a frase. Os olhos de Iris se encheram de lágrimas, mas não havia mais doçura em sua expressão. Apenas desespero e medo de perder o que nunca teve. Ela tentou se aproximar, tocando o braço dele, mas Arthur se afastou como se tivesse sido queimado. Iris acabou. A voz dele era baixa, mas carregada de autoridade. Você está demitida. Ainda hoje vai deixar esta empresa. E se ousar se aproximar de mim ou de Helena novamente, juro que não hesitarei em levar tudo isso à polícia. Não, você não pode me tratar assim. Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Eu sempre estive do seu lado. Não, Iris. Arthur abriu a porta, o olhar duro como pedra. Você sempre esteve contra tudo o que eu mais prezo. Contra a verdade, contra a minha família e contra ela. Sem mais uma palavra, ele saiu, deixando-a sozinha, em colapso. Iris caiu na cadeira, o rosto entre as mãos, enquanto percebia que seu jogo havia acabado. Arthur caminhava pelo corredor, o coração ainda em chamas. A raiva o corroía, mas junto dela vinha um peso ainda maior, a culpa por ter duvidado de Helena. E agora só havia uma certeza em sua mente. Precisava reconquistá-la, custasse o que custasse. Arthur saiu da empresa como se o ar lhe faltasse. A revelação sobre Iris ainda latejava em sua mente, mas, acima de tudo, havia a urgência em reparar o mal que tinha feito a Helena. Ele não esperou a manhã seguinte. Não quis pensar em protocolos ou conveniências. Entrou no carro e dirigiu pelas ruas já vazias, com a noite caindo como um véu sobre a cidade. Cada farol vermelho parecia uma eternidade. Cada esquina, um obstáculo entre ele e a única mulher que preenchia sua alma. Quando finalmente estacionou diante do prédio dela, o coração batia tão forte que parecia prestes a romper o peito. Subiu os degraus 2 de cada vez. E quando Helena abriu a porta, seu semblante abatido quase o destruiu por dentro. Ela estava mais frágil do que jamais vira, mas ainda assim, bela e imponente, como alguém que carrega feridas, e ainda assim se mantém de pé. Arthur, a voz dela soou baixa, cansada. O que você está fazendo aqui? Ele não respondeu de imediato, apenas entrou um passo, respeitando o espaço dela, mas incapaz de se afastar. Os olhos dele ardiam, mas não desviaram dos dela nem por um segundo. Eu vim pedir perdão. A frase saiu firme, mas embargada. Helena, eu lutei contra isso, contra esse sentimento, com todas as minhas forças. Disse a mim mesmo que era apenas coincidência, que não passava de atração, que eu podia ignorar. Mas cansei de lutar. Não consigo mais. Ela o encarava em silêncio, o rosto sério, sem oferecer uma reação que ele pudesse se agarrar. Eu me arrependo. Ele deu um passo mais perto. Me arrependo de ter duvidado de você, de ter deixado que mentiras se colocassem entre nós. Agora eu entendo. Entendo porque você quis seguir seu caminho, sem depender do sobrenome, sem depender de mim. Em como fui errado, desde o início do nosso casamento, fugindo em vez de enfrentar, como você fez. A voz falhou, mas ele se recompôs tocando o próprio peito. Mas mesmo assim, você me mostrou quem é de verdade, e eu percebi, você é a mulher que eu quero ao meu lado.
que você é a mulher que eu amo, do fundo do meu coração, Helena. Helena respirou fundo, mas manteve o olhar firme, quase gelado. Arthur, ela murmurou, e ele imediatamente tentou se aproximar mais, mas ela ergueu a mão, impedindo-o. Ele a olhou como se implorasse, o corpo tenso, o coração em frangalhos. Eu só te peço uma chance, uma só, para provar que nunca mais vou magoar você. Um silêncio pesado se espalhou pela sala. Helena, muito séria, caminhou alguns passos até a janela. A cidade brilhava ao fundo, mas seus olhos estavam fixos no vazio, como se buscassem forças para dizer o que precisava. Virou-se então para ele, e sua voz saiu firme, carregada de uma gravidade que fez Arthur prender a respiração. Antes de qualquer coisa, existe uma coisa, Arthur. Um segredo que você precisa saber antes de tudo. Arthur sentiu o mundo parar. Seu coração gelou, e naquele instante entendeu que sua redenção estava apenas começando. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. Arthur aguardava, o peito erguendo-se em respirações curtas, como se a cada segundo a espera lhe custasse mais do que podia suportar. Helena permanecia perto da janela, a cidade iluminada servindo de pano de fundo para um momento que mudaria suas vidas para sempre. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para falar. Seus olhos marejados buscaram os dele, e a voz saiu baixa, mas carregada de emoção. Eu aceitei me casar com você há 2 anos, disse, e Arthur arregalou os olhos, sem entender de imediato. Fiz isso para realizar o último desejo da minha mãe, antes que a doença a levasse por completo. Ela queria reparar, de algum modo, os erros do meu pai. E eu aceitei, não por interesse, não pelo seu sobrenome, mas porque era a única forma de dar a ela um pouco de paz antes de ficar completamente senil. Arthur parecia paralisado, incapaz de interromper. Nunca quis usar o nome Montenegro para me promover, nem para ganhar vantagens. As lágrimas começaram a escorrer, mas sua voz se manteve firme. Eu queria vencer por mim mesma, pelas minhas próprias habilidades. E quando nós passamos a primeira noite juntos, eu não sabia quem você era. Helena abaixou os olhos, envergonhada. Descobri só depois, quando vi seu nome nos contratos. Ela enxugou uma lágrima com a ponta dos dedos e prosseguiu, agora com um tremor na voz. E eu tive medo. Medo de revelar a verdade e perder meu trabalho, perder o espaço que conquistei sozinha. E quanto mais o tempo passava, mais eu me apaixonava por você, e não sabia mais como lidar com isso. Arthur fechou os olhos por um instante, como se cada palavra fosse um golpe e uma carícia ao mesmo tempo. Aquela noite no meu apartamento, Helena continuou com um sorriso triste. Foi tudo o que eu sempre sonhei quando era apenas uma garota sonhadora. Mas no dia seguinte a realidade me atingiu em cheio. Tudo desmoronou. Ela parou, respirou fundo e então pousou a mão no ventre de forma quase instintiva. Mas uma coisa boa surgiu daquela noite, murmurou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Uma coisa pura, uma vida. Arthur deu um passo à frente, o coração disparado, sem acreditar no que ouvia. Helena, eu estou grávida, Arthur. A confissão saiu como um sussurro, mas carregada de todo o peso e toda a esperança do mundo. Uma lágrima desceu por sua face, e naquele instante, o tempo pareceu congelar. Arthur a encarava, sem ar, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras ecoavam em sua mente como se o ar ao redor tivesse se tornado denso demais para respirar. Grávida, repetiu num sussurro, a voz falhando. Seus olhos azuis, arregalados, fixaram-se nos de Helena como se buscassem qualquer sinal de que aquilo fosse um engano, uma brincadeira cruel. Você está grávida do meu filho? Helena assentiu em silêncio, uma lágrima escorrendo pela face. Por um instante, temeu a reação dele, que ele se afastasse, que a desconfiança falasse mais alto do que o amor. Mas Arthur deu apenas 2 passos vacilantes, como se estivesse aprendendo a andar de novo, até parar diante dela. Ele passou a mão pelos cabelos, incrédulo, e um riso nervoso escapou de sua garganta. Eu não sei o que dizer. Seus olhos estavam marejados, mas brilhavam de uma forma nova. Meu Deus, Helena, eu vou ser pai. Antes que ela pudesse responder, Arthur a tomou nos braços com uma força quase desesperada. Beijou-lhe os cabelos, o rosto e encostou a testa na dela, sem conseguir conter a emoção. Você não faz ideia do que isso significa para mim.
Sua voz estava embargada, mas repleta de ternura. Eu sempre achei que não teria mais nada de verdadeiro na minha vida. E agora, você me deu o maior presente de todos. Helena soluçou baixinho, sentindo o coração aliviar-se, mas ainda hesitante. Arthur, eu tinha medo de você não acreditar. Ele a segurou pelo rosto, forçando-a a encarar aqueles olhos intensos. Acredite em mim, murmurou com um sorriso entre as lágrimas. Eu nunca estive tão certo de algo. É nosso filho, Helena. Nosso. Ele pousou a mão suavemente sobre o ventre dela e ali ficou, como se estivesse tocando o milagre mais precioso do mundo. Helena fechou os olhos, permitindo-se finalmente um suspiro de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Nos braços de Arthur, com a mão dele repousando sobre seu ventre, teve a certeza de que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, agora tinha um motivo maior que qualquer dor ou desconfiança, e no fundo de sua alma, acreditou que dali em diante tudo ficaria bem. Depois daquela noite em que Helena revelou sua gravidez e Arthur jurou nunca mais deixá-la enfrentar nada sozinha, a vida tomou um novo rumo. O peso das incertezas ainda existia, mas, pela primeira vez, ambos se permitiram sonhar com um futuro real. Era como se todas as dores e desencontros tivessem servido apenas para conduzi-los até ali, ao início de uma nova história. Osvaldo finalmente pagava por seus crimes. As investigações confirmaram tudo: fraude em contratos, desvio de verbas e o atentado contra Helena. As manchetes estampavam seu rosto e a cada nova prova revelada, a sensação de justiça trazia um alívio silencioso. Arthur acompanhava de perto o processo, não apenas como empresário lesado, mas como homem que quase perdera o amor de sua vida pelas mentiras de um traidor. No apartamento de Arthur, agora transformado em lar, a atmosfera era outra. Havia flores sobre a mesa, livros de arquitetura de Helena misturados com os documentos dele, e, espalhados pelos cantos, sinais de uma vida que se entrelaçava a cada dia. Uma noite, enquanto a chuva batia suave na janela, Helena apareceu na sala com um vestido leve, a barriga já saliente de 7 meses. Você ainda acha que tudo isso foi coincidência? Ela perguntou, acariciando a curva do ventre, os olhos marejados. Arthur, sentado no sofá, se levantou e caminhou até ela, apoiando as mãos sobre a barriga que guardava o fruto de ambos. Não, murmurou emocionado. Acho que foi destino. O destino que tentei negar por tanto tempo e que, mesmo assim, me trouxe até você. Ela sorriu e uma lágrima escorreu-lhe pelo rosto. Eu tive medo, Arthur. Medo de perder você. Medo de que não acreditasse em mim. Mas hoje, olhando para o futuro, sei que tudo valeu a pena. Ele a abraçou forte, como quem jura proteção com o corpo inteiro. Não existe mais passado entre nós, Helena. Existe apenas esse presente e o nosso futuro. Naquele momento, como se fosse uma nova promessa, os dois compartilharam um beijo doce, cheio de serenidade. Não era mais o beijo desesperado da saudade, nem o da paixão contida, mas o de quem havia aprendido a superar todas as dores para finalmente estar junto. Poucos meses depois, eles renovaram seus votos de casamento em uma pequena cerimônia íntima, cercados apenas por amigos próximos. Helena, com o ventre já redondo, usava um vestido simples, mas seus olhos brilhavam mais do que qualquer joia. Arthur, segurando suas mãos, disse em voz firme: Hoje não é apenas um recomeço, é a certeza de que você sempre foi meu destino. 3 anos se passaram. O sol da manhã entrava pela varanda, iluminando a cena mais bonita que Arthur já vira. Helena, sentada no chão da sala, ria enquanto a pequena Marina, com os olhos azuis como os do pai e cabelos ruivos como os da mãe, corria tropeçando entre os brinquedos. Arthur se aproximou, observando a filha abraçar Helena com a mesma devoção que ele sentia. Sabe o que eu percebo todos os dias? Disse ele, abaixando-se para se juntar às duas. Helena ergueu o rosto, curiosa. O quê? Arthur beijou-lhe a testa e depois a filha antes de responder que toda dor, toda perda e cada batalha valeram a pena, porque me trouxeram até vocês. Helena fechou os olhos, abraçando a filha e o marido ao mesmo tempo. E naquele instante, teve a certeza de que finalmente tudo estava no lugar. A vida havia lhes dado uma segunda chance, e eles a haviam transformado em eternidade. E você?
Acredita que o verdadeiro amor sempre encontra uma forma de vencer? Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história e compartilha com alguém que curte romances também. Até a próxima história.